Posso te falar uma coisa? Pare de sabotar sua vida, feche as portas para pessoas tóxicas. Isso é um conselho bíblico. Você atrasa seu progresso todas as vezes que abre as portas para pessoas tóxicas. Isso mesmo. Quando você abre as portas para pessoas tóxicas, você atrasa seu progresso espiritual, mental, emocional, financeiro. Você atrasa a sua vida. E isso não é apenas uma frase forte, é uma verdade espiritual que talvez você precise ouvir hoje. Olá, eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa e a narradora desse vídeo. Aqui no canal Você Também Pode, compartilhamos mensagem de cura interior, reflexões e orações para fortalecer sua fé, sua caminhada espiritual. Se aqui o que você vê, ouve, assiste e ressoa com você, eu te peço que se inscreva no canal e vamos juntas nessa caminhada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a toxicidade de pessoas que, por algum motivo, insistimos em manter ao nosso lado. Às vezes, inventamos desculpas óbvias, mas emocionalmente injustificáveis, para permitir que elas continuem na nossa vida. Outras vezes, nos apegamos a justificativas frágeis, apenas para evitar a mudança que sabemos que é necessária. O fato é que pessoas tóxicas não chegam com um crachá escrito perigo. Elas podem parecer sorrindo, oferecendo ajuda ou até com palavras doces sobre amizade, amor. Mas, pouco a pouco, começam a minar a sua confiança, a desviar seu foco e a te afastar do que Deus preparou para você. E muitas vezes, essas pessoas não são estranhas. Elas podem estar dentro do seu próprio convívio, carregar seu sobrenome e fazer parte da sua família. Mas, por razões que nem sempre entendemos, permitem que a toxicidade transborde até o ponto em que você precisa dizer basta. O problema é que a gente subestima o impacto, dando um tempo na ilusão de que melhora. E enquanto esperamos, o tempo passa e a nossa vida espiritual, emocional e até financeira fica travada. A nossa vida se trava e a gente ainda fica achando que é só um jeito de ser da pessoa ou que todo mundo tem defeitos. E lá vamos nós empurrando com a barriga. Mas sem perceber, essas relações sugam energia, drenam
sua alegria e acaba afastando do propósito que Deus nos deu. A Bíblia, ela já nos alertou sobre isso, mas muitas vezes nem a Bíblia lemos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso não é apenas um conselho social, é uma lei espiritual. O ambiente que você mantém ao seu redor molda o seu caráter, sim. Influencia suas emoções, sim. E direciona todos os seus passos. E o mais difícil é que muitas vezes não queremos cortar o vínculo, porque existe amor, tempo juntos, convivência grande, existe uma história ou até mesmo uma dependência emocional. Mas amar não significa permitir que a pessoa te destrua. O próprio Jesus, que é amor em essência, não permitiu que a manipulação ou a maldade o afastassem de sua missão. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, encontramos um princípio poderoso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe o que é guardar o coração? É também filtrar quem deixamos entrar nele. Talvez hoje você esteja travando para avançar e não seja por falta de capacidade ou de fé. Pode ser que tenha portas abertas para pessoas tóxicas e isso esteja atrasando o que Deus quer em sua vida. Reflita sobre o impacto espiritual das pessoas tóxicas, as más companhias, que muitas vezes não conseguimos ver a toxicidade. Quando você se conecta com alguém, existe uma troca, é óbvio. Não é só conversa, é troca de energia, de influência e até de destino. Se você anda com pessoas que murmuram, você começa a murmurar. Se você caminha com pessoas que não têm fé, sua fé começa a enfraquecer. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, ele nos lembra: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Você pode até ter um chamado poderoso, dons espirituais incríveis e um coração generoso. Mas se andar com pessoas com quem não respeita o que Deus está fazendo em você, vai sofrer o dano também. E saiba que isso não é balela, não.
Temos vários exemplos bíblicos de quem fechou e abriu portas. Na Bíblia, vemos pessoas que prosperaram porque souberam com quem andar, e outras que sofreram porque abriram espaço para pessoas tóxicas, para quem não deveria. José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos. Vamos abrir um parênteses aí. Irmãos tóxicos. Mas lá no Egito, ele encontrou pessoas chaves que o aproximaram do propósito de Deus. E Sansão? Sansão foi um homem chamado por Deus, mas que abriu seu coração para Dalila e perdeu sua força. Tamanha era a toxicidade dela. Abraão, ele só começou a viver a plenitude da promessa depois que se separou de Ló. Isso está em Gênesis 13, 14 e 15. Perceba que muitas vezes a virada de Deus só acontece depois que a separação acontece. Depois que a gente se livra da pessoa tóxica. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, está escrito: porventura andarão juntos se não estiverem de acordo? Se a caminhada não é na mesma direção, se não compartilha dos mesmos valores, mais cedo ou mais tarde, alguém vai puxar para o lado errado. Colocar limites não é falta de amor. É amor por você e pelo propósito que Deus te confiou. Repare no que Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sacudir o pó é liberar-se emocionalmente daquilo que não edifica. Talvez você esteja ouvindo e se perguntando: mas como saber se a pessoa é tóxica para mim? Aqui vão alguns sinais claros. Você sai das conversas mais pesado do que entrou. Tem toxicidade aí. A pessoa desvaloriza suas conquistas ou menospreza sua fé. Ela traz mais problemas do que soluções. Não respeita seus limites. Tenta de todas as formas te afastar de pessoas que te fazem bem. Faz você duvidar de Deus e de si mesmo. E se quer se libertar e não sabe como, eu te deixo algumas dicas, alguns passos que podem te ajudar nessa libertação. Reconheça os sinais. Observe se a pessoa mina sua autoestima, desacredita dos seus sonhos ou manipula suas decisões. Atente-se para isso. Por discernimento. Peça a Deus clareza para entender
o que é influência tóxica e o que é apenas diferença de personalidade. Coloque limites claros. Defina até onde você pode ir sem se ferir. Cerque-se de pessoas de fé. Exatamente como está em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não permita que o medo de perder alguém faça você perder a si mesmo. Você é chamado para viver em paz, em propósito e em plenitude. Se for preciso, fechar as portas para pessoas tóxicas, faça isso com coragem, mas por amor à missão que Deus colocou em suas mãos. Quem Deus quer manter ao seu lado vai caminhar com você, não contra você. E quem precisa sair, que vá, para que você possa florescer. Que você tenha força para fechar as portas certas e coragem para seguir o caminho que o Senhor te preparou. Que do seu coração saia toda a dependência emocional e que sua vida seja cercada de pessoas que edificam, fortalecem e multiplicam a presença de Deus em ti. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.